Mesmo o Wi-Fi 6 ainda sendo novidade para muitos, já podemos aguardar o Wi-Fi 7, que já é uma realidade. Isso porque as principais fabricantes já anunciaram seus chips que darão suportes a essa tecnologia. Inclusive, a MediaTek acaba de fazer uma bela demonstração do que está por vir. E neste vídeo eu vou te explicar tudo o que sabemos até agora sobre o padrão I3E 802.11be, ou seja, o Wi-Fi 7. Vamos lá! E antes de mais nada, eu já queria responder a seguinte questão. O Wi-Fi 7 ele vai substituir as conexões cabeadas? Embora isso seja empolgante, mas não. São duas coisas diferentes e o Wi-Fi 7 não terá o mesmo desempenho ou confiabilidade. O Wi-Fi ele é Half Duplex. Que bicho é esse, Max? Isso quer dizer que os dados se movem em uma direção de cada vez, do ponto de acesso para o cliente conectado e vice-versa. A gente pode imaginar aí como aquele rádio walkie-talkie. Um fala, o outro escuta e só depois que ele termina de escutar que ele responde. E em uma conexão com fio, geralmente ela é full duplex, ou seja, os dados são transmitidos simultaneamente nos dois sentidos, semelhante a uma ligação telefônica. Entenderam a diferença? Então, apesar do salto gigantesco que vamos ter com o Wi-Fi 7, vocês vão entender isso até o final do vídeo, ainda assim será mais confiável utilizar o cabo. Ok, Max, já entendi, mas afinal, o que é o Wi-Fi 7? É a 7ª geração do Wi-Fi, é o nome amigável para o padrão que eu já citei aqui, né? O I3E 802.11be. Assim como tínhamos lá o padrão AXE para o Wi-Fi 6E, ou AX para o Wi-Fi 6, AC para o Wi-Fi 5 e N para o Wi-Fi 4. O Wi-Fi 7 revolucionará a experiência do usuário, fornecendo taxa de transferência extremamente alta, baixa latência e alta confiabilidade se comparado com os padrões anteriores. Ele foi projetado para o futuro da conectividade, para aplicações mais exigentes da próxima geração, como streaming em 8K, realidade virtual, aumentada, jogos com latência reduzida, principalmente jogos em nuvem. E como todos os padrões Wi-Fi anteriores que eu citei aqui, o Wi-Fi 7 ele será compatível com as versões anteriores. Então, se você tiver uma conexão Wi-Fi 7 disponível e o seu smartphone não tiver suporte ao Wi-Fi 7, não tem problema. Você vai conseguir se conectar, você só não vai usar toda a tecnologia que aquele ponto de acesso, aquele roteador pode oferecer com a 7ª geração do Wi-Fi. Esse smartphone aqui, por exemplo, ficará limitado às tecnologias do Wi-Fi 6, que ele tem suporte. Para ter acesso a tudo que o Wi-Fi 7 vai oferecer, tanto o ponto de acesso como o smartphone, os clientes precisam também suportar o Wi-Fi 7. Para PCs, notebooks, eu acho que vai ser mais fácil, assim como foi no Wi-Fi 6. Eles devem lançar essas plaquinhas, inclusive tem até adaptador USB hoje, né? Wi-Fi 6. Então, em relação a upgrade para PC ou notebook, a gente pode ficar tranquilo, porque como eu já mostrei aqui no canal, dá para fazer isso. É simples e muito acessível. E o Wi-Fi 7 ele é a combinação do Wi-Fi 6 com o Wi-Fi 6E. Ele usa também as 3 bandas, 2.4, 5 e 6 GHz. Só que existe 4 principais destaques que o diferenciam dos padrões existentes. E é sobre isso que a gente vai falar agora. E o primeiro destaque é a largura de banda de 320 MHz. É muita coisa. Pensa comigo, os roteadores aí intermediários, o Wi-Fi 6, os tops, o Wi-Fi 6, trazem a largura do canal de 160 MHz. Eu até comentei muito sobre isso aqui no vídeo que eu falei do Wi-Fi 6E, que eu falei da banda de 6 GHz, que tem mais canais em 160 MHz, né? Porque em 5 a gente fica limitado aos canais DFS. Expliquei tudo isso lá no vídeo. Depois vocês conferem, vai estar aí na descrição. Agora no Wi-Fi 7 nós teremos o dobro de largura de canal. Então vamos conseguir passar muito mais banda. E obviamente que esses 320 MHz só funcionam em 6 GHz. E vamos ter até 3 canais com 320 MHz. Porém, nós temos um detalhe aqui. No Wi-Fi 7 ele também pode combinar partes da banda de 6 GHz com a de 5 GHz, e eu já vou te explicar isso logo à frente. E aí com esses 320 MHz de largura de banda, a velocidade também por stream, né, por fluxo, dobrou. Antes, em 160 MHz era possível conseguir até 1,6 gigabits por segundo, agora eu consigo 2,4 gigabits por segundo. Assim, na teoria, um roteador que faz MIMO 4x4 em 6 GHz no Wi-Fi 7,
ele pode chegar até 9,6 gigabits por segundo, ou 10 gigabits por segundo se a gente arredondar isso. E se isso já não fosse muita velocidade, o Wi-Fi 7 também, ele dobra a quantidade de fluxos. Eu lembro muito bem quando eu fiz um vídeo aqui trazendo essa novidade, que o Wi-Fi 6 ele trazia MIMO 8x8. No Wi-Fi 7 nós vamos ter 16x16. E aí, quando a gente soma tudo isso, a gente consegue chegar a uma velocidade teórica de mais de 40 gigabits por segundo de largura de banda. Mas veja o que eu estou sempre falando aqui, na teoria, porque na prática não é bem assim. Quando você vê aí na caixa dos roteadores, pode chegar até 4.804, 2.402, isso é teoria. Você não vai alcançar isso se a gente conseguir clientes no Wi-Fi 7 que já consigam trabalhar ali com fluxo 4x4, já vai estar bom demais. Isso porque no Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, a gente tem clientes aí 2x2, ou seja, que usa duas antenas para fazer essa comunicação com o roteador, com ponto de acesso. Então uma coisa que a gente percebe é que os pontos de acesso, os roteadores, eles estão mais avançados do que os clientes. Os receptores não estão acompanhando pau a pau a evolução dos transmissores. Então beleza, a primeira grande novidade foi essa largura de banda de 320 MHz. O Wi-Fi 7 ele une dois canais de 160 e consegue chegar a 320 MHz. E a segunda grande novidade é o 4K QAM, a modulação de amplitude em quadratura, que é uma maneira de manipular a onda de rádio. Wi-Fi são ondas de radiofrequência. Então, com 4K QAM eu consigo empacotar mais informações para transmitir. Então, transmito mais informações, mais velocidade ainda. Só que um detalhe, alguns roteadores Wi-Fi 6 já trazem essa tecnologia, como é o caso, do Xiaomi AX6000 que está ali na estante e do AX5400 que também está ali na estante. Ambos roteadores eu já fiz review aqui no canal, depois você pode assistir se você tiver interesse. Agora esse 4K QAM será padrão no Wi-Fi 7, assim como o Wi-Fi 6 trouxe o 1024 QAM, e assim teremos 4 vezes mais no Wi-Fi 7. E volto a dizer, para que você consiga usar tudo isso, é necessário que os dispositivos que irão se conectar no roteador também tenham suporte. E para resumir tudo que eu já falei até agora, vamos dar uma olhada nessa tabela. Wi-Fi 6 versus Wi-Fi 7 e suas taxas de dados teóricas. E vejam que eu coloquei aqui o Wi-Fi 6/6E, que é a extensão do Wi-Fi 6. Então vamos lá, primeira linha, começando com a largura de banda máxima do canal. Wi-Fi 6 até 160 MHz, eu consigo 3 canais na banda de 5 GHz e 7 na banda de 6 GHz. Já no Wi-Fi 7 eu tenho largura de banda de 320 MHz e até 3 canais na banda de 6 GHz. Agora falando da ordem de modulação mais alta, 1024 QAM no Wi-Fi 6, mas lembre-se que eu falei que alguns roteadores já trazem o 4K QAM, que é padrão agora no Wi-Fi 7. Aí o número máximo de fluxos espaciais, tanto no Wi-Fi 6 e 6E, é 8, já no Wi-Fi 7, 16. Imagina só um roteador com 16 antenas, seria algo sinistro, né? Agora vamos falar de largura de banda máxima por stream. No Wi-Fi 6 eu consigo 1200 megabits por segundo em 160 MHz, já no Wi-Fi 7 é 2400 megabits por segundo em 320 MHz. E para finalizar, agora a largura de banda teórica completa, somando tudo, o máximo no Wi-Fi 6 vai ser 9,6 gigabits por segundo, 8x8, e no Wi-Fi 7 até 46,1 gigabits por segundo, 16x16. Essa diferença de velocidade do Wi-Fi 6 para o Wi-Fi 7 é realmente incrível. Agora a terceira novidade é o recurso mais interessante e promissor do Wi-Fi 7, é a operação Multilink, ou MLO, que é nada mais nada menos que a agregação da banda de Wi-Fi, assim como acontece no Link Aggregation, né, lá da rede cabeada. No Wi-Fi 7 é possível fazer essa agregação entre banda de 5 GHz com 6 GHz, permitindo então combinar essas duas bandas em uma única conexão de Wi-Fi. Ou seja, você vai enxergar apenas uma rede, mas aquela rede ela pode ser 5 GHz ou 6 GHz, dependendo da situação. Ah, Max, mas eu tenho um roteador aqui que tem Smart Connect, que faz isso com 2.4 e 5 GHz. Você já cansou de mostrar isso aqui no canal? Só que no Multilink tem muitas outras coisas envolvidas.
Por exemplo, na operação Multilink nós temos também o Load Balance, né, o balanço de carga e o failover. Então no balanço de carga eu posso combinar as duas bandas em um único link para ter mais velocidade. O cliente conectado precisa ter suporte também. Já no failover, o cliente conectado não precisa ter suporte. Isso pode ser um grande trunfo na rede mesh, que aí o roaming perfeito realmente será perfeito, não terá desconexões, pequenas desconexões, até mesmo queda de sinal, porque o mesh, a rede em malha, na teoria, é muito bonita, né? Funciona bem, só que ainda tem umas pequenas falhas, algumas coisas que podem ser corrigidas com a operação Multilink. E não para por aí não, porque no Multilink uma conexão pode escolher de forma inteligente o melhor canal ou melhor largura do canal em tempo real. Em outras palavras, uma conexão ela vai poder pular de um canal para o outro, assim como acontece no Bluetooth, porém com menor frequência. E como eu já comentei, até no Wi-Fi 6E, em uma conexão direta de dois dispositivos, né, o transmissor e o receptor, eles precisam escolher uma banda e um canal específico por vez. Com esse novo recurso no Wi-Fi 7, vai aumentar a eficiência do alcance do sinal. Então sim, nós teremos uma velocidade melhor a longa distância, mesmo em 6 GHz. E sem dúvidas, o MLO será a melhor alternativa para o Smart Connect ao qual conhecemos hoje, que o roteador emite apenas um nome de rede e aí os dispositivos escolhem qual a melhor banda de acordo com a distância, que nem sempre funciona de forma inteligente como esperado. Eu mesmo já cansei de passar raiva aqui com alguns roteadores estando com essa função ativa. E o engraçado é que recentemente eu descobri lá no mercado chinês equipamentos da TP-Link que, pelo que eu entendi lá, já trazem essa tecnologia, ou é algo bem semelhante, só que ainda no Wi-Fi 6, o mercado lá é muito evoluído. Chegamos no quarto destaque do Wi-Fi 7, que é a coordenação de frequência automatizada, ou AFC. Esse recurso será mais eficaz para outdoor, né, áreas externas, mas também funciona para a área interna. Lembram dos canais DFS que eu expliquei lá no vídeo do Wi-Fi 6E? Que em 5 GHz, quando o roteador na banda de 5 GHz tentar usar o canal de 160 MHz, estando próximo a uma estação meteorológica ou um aeroporto, o roteador automaticamente ele regride, ele volta para um canal de 80 MHz, porque é lei, pode dar interferência nos serviços lá, e por isso que o Wi-Fi 6E trouxe 6 GHz, que aí teve mais banda, né? Mais espaço, mais canais. Canais livres, não DFS, para você utilizar tranquilamente, então, o 160 MHz. Então a ideia é que em 6 GHz, mesmo tendo alguns serviços que também vão utilizar uma parte da banda, para não ter confusão, não ter problema, é que todas as emissoras de 6 GHz, então eu digo aí pontos de acesso, qualquer outra aplicação, serviço que utilizar 6 GHz, vai conseguir em tempo real consultar um banco de dados e saber se pode ou não utilizar ali aquela conexão, aquele sinal. Então vamos supor que eu tenho o meu roteador aqui do meu lado esquerdo e do meu lado direito tem uma outra aplicação que também vai usar ali 6 GHz e um determinado canal. Então automaticamente, né, esses equipamentos, esses serviços vão consultar esse banco de dados para confirmar. Então esse suporte ao AFC significa que cada ponto de acesso terá ali o seu espaço, como se fosse algo privado. Isso é bacana porque as fabricantes vão poder colocar ali mais energia, mais potência para ter um melhor alcance, mais eficiência. É claro que dentro da norma, né, dos limites de cada órgão, de cada país. Aqui no Brasil, a Anatel. Os fabricantes vão poder trabalhar melhor o design, as antenas, para conseguir ali entregar o máximo possível, porque eles vão saber que o sinal daquele roteador do ponto de acesso não vai atrapalhar outros serviços muitas vezes importantes para a sociedade. Tem outras melhorias também, como Multi-RU, para melhorar a eficiência do Wi-Fi, evitando transmissões em frequências que já estão saturadas ou não autorizadas. E teremos outras melhorias também. Eu estou falando aqui Wi-Fi 7, mas com previsão de termos aí equipamentos disponíveis no mercado para compra por volta de 2024, galera. Daqui 1 ano e meio, 2 anos, quem sabe até 3. Eu acho que não vai chegar a 3 não. Daqui 2 anos já deve ter algumas coisas aí no mercado. Ou seja, o padrão ainda está em desenvolvimento. Ainda não temos a padronização completa. Algumas coisas ainda podem mudar. E aí algo que provavelmente vai ser comum nos roteadores e pontos de acesso serão
as portas multi-gigabit, né, para conexão cabeada, podendo chegar até 10 gigabits por segundo, já que as velocidades sem fio serão muito altas para o bom e velho padrão gigabit. O futuro é multi-gigabit, portas de 2.5 gigabit, 5 e até 10 gigabit. Para finalizar, podemos concluir que esse novo padrão ele promete melhorias em todos os aspectos do Wi-Fi, seja na taxa de transferência, qualidade de conexão e alcance. E por fim, eu queria deixar a seguinte dica: analise as suas necessidades e a partir daí você vai escolher a solução que terá o melhor custo-benefício para te atender. Não se prenda à ideia de ter sempre a última geração. Aos poucos você vai atualizando seus dispositivos. Como eu acabei de dizer, o Wi-Fi 7 ainda vai demorar. E hoje, falando de Brasil, nós já temos opções custo-benefício Wi-Fi 6. Sempre aconselho aqui para você que quer atualizar tecnologia Wi-Fi na sua casa, já compra um roteador Wi-Fi 6 que vai valer a pena. Eu já tenho vários vídeos aqui revisando roteadores, inclusive vou deixar uma lista aí na descrição para vocês. Como sempre, vídeo de muito trabalho, trazendo informações em primeira mão para vocês. E se tiverem curtido, não esqueça de sapecar aquele like, deixa o seu joinha aí, se inscreve aqui no canal se você está chegando agora e ainda não é inscrito. E todo mundo, ativa o sininho, porque se você não ativar o sininho, você não vai receber as novidades que eu mando aqui toda semana. E ó, um vídeo mais top que o outro. E não esquece de compartilhar esse vídeo aí também, falar dessa novidade que está por vir, que é o Wi-Fi 7 e muita gente ainda não conhece, beleza? Me acompanha mais de perto lá no Instagram, posto bastante coisa lá do meu dia a dia, muita coisa também relacionada à tecnologia. Temos uma comunidade lá no Telegram, vai estar aí na descrição também, como canal de ofertas, confere tudo aí. Aqui embaixo você confere outros vídeos relacionados a redes de computadores e aqui em cima um vídeo que o YouTube vai te sugerir, pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.